que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos. Servos aqui é doulos. Você tem duas palavras para servos no grego: doulos e diáconos. Diáconos é uma questão de voluntariado. Doulos é escravo. E a ideia de servo aqui é doulos, escravo. Ele chama os seus 3 servos e ele concede aos seus 3 servos talentos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1 talento. E ele concede esses talentos conforme a capacidade de cada um que recebeu. Então o Senhor sabia a capacidade daquele que tinha 5, sabia a capacidade daquele que tinha 2 e sabia a capacidade daquele que tinha 1 talento. E aquele Senhor deixou a responsabilidade na mão desses servos multiplicarem os seus recursos, multiplicarem os seus bens. Repare que o talento não é deles, o talento é do Senhor. O talento não pertence a eles, o talento foi dado pelo Senhor a eles, para que eles pudessem multiplicar os recursos e os bens do seu Senhor. O seu Senhor, partindo, o que recebera 5 talentos, negociou esses 5 talentos, e desses 5 talentos multiplicou para 10. Aquele que recebeu 2 talentos, negociou esses 2 talentos e multiplicou para 4. Talento aqui tem um valor expressivo no mundo antigo, tem um valor bastante significativo no mundo antigo. Então quer dizer que o patrimônio do seu Senhor, nas mãos do que recebera 5 e o que recebera 2, multiplicou. Agora aquele Senhor, na mão desses 2, não tem mais 7 talentos, tem 14 talentos, que quando ele voltar, vai receber das mãos desses 2 servos, aquilo que foi entregue pelo seu Senhor, nas mãos desses 2 servos. Porém, o que recebeu 1 talento, e o seu Senhor sabia a capacidade daquele que recebeu 1 talento, em vez de fazer a mesma coisa que os outros 2, negociar esse talento, ele esconde, ele enterra esse talento, e ele não dá a mínima, e despreza o talento recebido. Isso fala de infidelidade, negligência com aquilo que recebeu, desprezando aquilo que recebeu do seu Senhor, enterrando e dando pouco caso daquilo que recebeu da mão do seu Senhor. Ele enterra, ele esconde, e ele não dá a mínima deveras para o retorno desse seu Senhor, para a volta desse seu Senhor. Mas um dia, esse Senhor retorna, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e pediu conta. Um dia todos nós daremos conta
dos nossos talentos ao Senhor. Todos nós daremos conta da nossa fidelidade ao Senhor. Todos nós daremos conta daquilo que recebemos do Senhor. E o interessante é que este Senhor chega e pede conta dos talentos que são dele, que pertencem a ele, aos seus servos. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, vai dizer ao seu senhor: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E ele recebe então uma palavra positiva. Ele recebe então uma palavra de expressão do seu caráter: servo bom e fiel. O servo que é bom, seu caráter exala bondade e fidelidade, vai ser chamado pelo seu Senhor de servo bom e fiel. É o próprio Senhor, o dono dos talentos, que o chama. E aqui não são talentos especificamente naturais, mas talentos especiais, espirituais, que o nosso Senhor está descrevendo nesta parábola, e Ele concede aos seus filhos, para que esses talentos espirituais concedidos pelo Senhor, sejam utilizados no seu reino, sejam utilizados na sua obra, com fidelidade, com verdade, com alegria no coração, com fidelidade na alma, em verdade aquilo que recebeu do seu Senhor. E a questão aqui não é o quanto se multiplica do talento, a questão aqui é o quanto a fidelidade é importante nas mãos daquele que está o talento do seu Senhor. Porque tem muita gente com talento, mas infiel. Tem muita gente com talento, mas negligente. Tem muita gente com talento, mas desprezando o sagrado. Tem muita gente com talento, mas não dando nenhum caso à glória de Deus. E ele usa o seu talento para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para os seus próprios benefícios, e não usa para os benefícios do reino de Deus, da obra de Deus. Então o peso aqui não é o da multiplicação, o peso aqui é o da fidelidade, o peso aqui é o caráter do servo, que ganhou o talento e com fidelidade multiplicou esse talento ao seu Senhor. Servo bom e fiel. Jesus não está interessado, ou o Senhor que deu a você o talento não está interessado em o quanto você pode multiplicar aquilo que você recebeu, mas Ele está interessado na fidelidade daquilo que você multiplica. Porque talento multiplicado sem fidelidade é utopia, é ilusão, é engano, é mentira. Então o Senhor entrega e crê na fidelidade dos seus servos, e crê que os seus servos serão fiéis, e quando ele retornar, a sua fidelidade será exposta. Então o primeiro servo expôs a sua fidelidade ao seu Senhor, e o seu Senhor então diz para ele: servo bom, de caráter,
de fidelidade, de verdade, de firmeza na alma, de verdade no coração. Ele se aproxima do segundo, daquele que recebeu 2 talentos, e aquele que recebeu 2 talentos fala a mesma coisa: eu recebi 2 talentos, granjeei, negociei esses talentos e consegui mais 2, e agora estou lhe devolvendo 4. Servo bom e fiel. O Senhor não vai olhar para as aptidões físicas do talento, mas Ele vai olhar para a fidelidade que há na tua alma. Para a verdade que há no teu coração quando você está fazendo algo para Deus. Quando você está fazendo algo para o Senhor, se há sinceridade no talento recebido ou não. Se há verdade no talento recebido ou não. Ele sempre vai olhar para a natureza da alma, do coração daquele que recebeu o talento. 2 bons, fiéis, sinceros, honestos, verdadeiros, enganjado no reino de Deus, enganjado na obra de Deus, enganjado com a alma, com a sua espiritualidade para Deus. Mais um traz o cenário da desculpa. Um traz o cenário da mentira. Porque quando o seu Senhor se aproxima daquele que recebera 1 talento, disse aquele que recebera 1 talento, isso aqui é mentiroso. Ele vai dizer ao seu senhor: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aquele que tinha 1, não granjeou nada, não entregou absolutamente nada, e devolveu apenas aquilo que tinha enterrado. E ele ainda vai trazer ao seu senhor uma informação caluniosa, dizendo que o seu senhor ceifa a colheita do outro, ceifa onde não semeou, debulha aonde não semeou. Ele inventa uma desculpa em relação ao talento recebido pelo seu senhor, e com o coração atemorizado, ele diz: eu fiquei um pouco atemorizado, e por isso enterrei, porque o Senhor ceifa onde não colhe. O Senhor é terrível, o Senhor é duro. Este servo não conhecia o seu senhor, não conhecia o caráter do seu senhor, como os outros 2 servos conheciam o seu senhor. Esse servo mau, inútil, não tinha uma relação com o seu senhor de fidelidade, de honestidade, de confiança, e para tentar safar a sua situação, ele lança uma informação caluniosa: o Senhor é duro, o Senhor pega aquilo que os outros ceifam e traz para o Senhor, e por isso eu resolvi enterrar, porque o Senhor me atemoriza, é duro nas suas atitudes, nas suas ações. E o Senhor então daquele homem vai responder àquele homem: servo mau. Mau aqui é expressão de caráter, seu caráter é maligno.
seu caráter é maléfico, servo mau e negligente, omisso. Se tu me conhece nas palavras que tu estás dizendo, que sabe aonde eu ceifo, onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, o Senhor aqui não está dando certeza à voz daquele servo, ou falando que aquele servo está certo na sua palavra, mas ele está jogando a própria palavra daquele servo contra ele. Se tu na tua consciência, na tua mente, sabe que eu ceifo aonde não colho, que semeio aonde não ajuntei, então por que pelo menos tu não deu o meu dinheiro aos banqueiros, para que rendesse um pouco de juro? O servo mau e negligente nunca vai assumir as suas responsabilidades. O servo mau e negligente sempre vai ser infiel. Sempre vai dar desculpas. Eu não fiz por causa disso. Eu não realizei por causa disso. Eu não fui por causa disso. E por isso eu enterrei. Mal. Teu caráter é mau, teu caráter é maligno, teu caráter é perverso, tu és negligente, porque eu dei para ti um talento só, sabendo da tua capacidade, e mesmo assim tu enterrou. Foste mau, foste negligente, fostes infiel. Se não deu para fazer o que os outros fizeram de multiplicar, pelo menos levasse aos bancos. Pelo menos ia render um pouco de juros. E o que o Senhor então vai dizer? Tira o talento, o único talento que ele tinha, e dá o que tinha 10. Por quê? Porque a qualquer que tiver será dado em abundância. O Senhor sabia da capacidade do que receber a 10. Coloca na mão daquele que recebeu 5, que multiplicou para 10. Porque eu conheço a fidelidade dele. Eu conheço a verdade que há no coração dele. Eu conheço que se eu colocar na mão dele o talento que eu lhe conceder, que eu lhe der, ele vai ser fiel e vai multiplicar. Agora, aqui não tiver, até o que tem lhe será tirado. Tem um talento, enterrou, desenterrou para me entregar, fica sem nada, porque não presta para nada, é servo inútil, mau, negligente, omisso, sem sinceridade, sem verdade na alma, até o que ele tem será tirado. E a infidelidade ao Senhor, a negligência, a infidelidade ao Senhor, que é o dono dos talentos, traz um prejuízo eterno. Não existe infiéis no céu. No céu não existe desconhecidos do Senhor. Quem conhece o seu Senhor em vida, quem conhece o seu Senhor nesta terra, o conhecerá na eternidade. Mas quem não o conhece, como este servo inútil, como este servo infiel,
como este servo de aparência, como este servo que servia apenas por uma simples aparência, que participava das coisas do seu Senhor por simples aparência. Enquanto o Senhor estava lhe vendo, ele estava perto, mostrando, entre aspas, uma fidelidade superficial. Mas quando o seu Senhor teve que se ausentar, ir para longe, ele mostrou o seu real caráter de infidelidade, de mentira, de engano, de aparência, e mostrou aquilo que ele era: mau, negligente, inútil, infiel. Quando o seu Senhor voltou, o apanhou sem nada, apenas com aquilo que recebeu. Enquanto que para os dois que negociaram e granjearam com fidelidade os seus talentos, o seu Senhor disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra na eternidade. Agora, para o infiel, para o negligente, para aquele que fazia da salvação por pouco caso, para aquele que vivia de aparência, para aquele que não tinha sinceridade na alma, no coração, para aquele que recebeu um talento, não granjeou, não multiplicou, não foi fiel àquilo que recebeu do seu Senhor, uma palavra dura e eterna. O Senhor então traz a sentença para o servo inútil, traz a sentença para o servo negligente: lançai, pois. É o Senhor dos talentos que está dizendo. E a parábola aqui se remonta a Cristo, aquele que se foi assunto aos céus, que foi para longe, mas que um dia vai voltar, mas que deixou os seus talentos, que deixou a igreja talentos, que deixou os seus discípulos talentos, mas um dia esse Senhor vai voltar e vai requerer, vai ter conosco em conta daquilo que recebemos. E para o servo infiel, negligente, mau, o Senhor vai dizer: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem lança o infiel no inferno não são os homens. Quem lança o infiel no inferno é o próprio. Os discípulos chegaram para Jesus, todo feliz, todo alegre. Fizemos isso, fizemos aquilo outro, fizemos milagres e operamos isso. Jesus então olha para os seus discípulos: temam a Deus, temam ao Senhor, que tem o poder de lançar os homens no inferno. Quem lança os homens nas trevas inferiores é o próprio Deus, é o próprio Senhor. As oportunidades que o Senhor concede ao homem é nessa vida, de ser fiel, de ser verdadeiro, de ser sincero, de se lançar ao Senhor, de se arrepender, de se humilhar, de viver para cumprir os mandamentos do Senhor, que não são pesados.
de granjear com fidelidade os talentos recebidos, não para mostrar para alguém que você tem talento, mas para ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor confiou a você, talentos. Para os infiéis, para os inúteis, lance-os nas trevas inferiores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Ali não haverá mais morte. O homem vai pedir a morte, mas não haverá morte. Vai pedir alívio, como na parábola de Lucas 17. O homem rico pedindo a Lázaro, ou pedindo ao pai Abraão para que Lázaro molhasse as pontas do dedo e colocasse nos seus lábios, para trazer um pouco de alívio. Não tem alívio. Não tem ausência de dor, é dor intensa para a eternidade, é fogo eterno para a eternidade, é ranger de dentes, é pranto, é consciência aberta para a eternidade. Eu tive a oportunidade de ser fiel, de granjear, de multiplicar ao Senhor com fidelidade e não fiz. Porém, a nós, que com os talentos recebidos é fiel, que com os talentos recebidos é verdadeiro, que com os talentos recebidos é sincero. É uma palavra de Deus para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o muito aqui é o céu, meu irmão. O muito aqui é eternidade. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Fique de pé por bondade. O que Deus requer de nós? Fidelidade. O que Deus requer de nós? Caráter cristão. O que Deus requer de nós? Coração como o de Davi, sempre pronto a se lançar aos pés do Senhor em arrependimento. O que o Senhor requer de nós é que tenhamos por autoestima os talentos que Ele nos concedeu. A salvação, os dons, que nós possamos servir ao Senhor com verdade, com fidelidade, e não por aparência. Nós estamos vivendo um tempo de muita aparência e pouca verdade, muita aparência e pouca sinceridade, muita aparência e pouca fidelidade. No céu não entra aparência, no céu entra fidelidade, no céu entra verdade, no céu entra sinceridade, no céu entra perdoados, no céu entra arrependidos, no céu entra corações quebrantados, no céu entra corações contritos. O céu está preparado para aquele que for fiel até o fim. Eu cantei semana passada um louvor e eu gosto muito, um hino da harpa, que diz assim: ó, breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei
toda dor, por Deus livre serei. Cante de novo. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Pai, nós oramos e nós cremos na sua palavra, e nós cremos que a tua palavra é verdade e orientação para a nossa alma. Nós recebemos de ti talentos, e que possamos com fidelidade na nossa alma, daquilo que recebemos, multiplicar e não enterrar, para não sermos achados com os infiéis, com os inúteis, com os negligentes, mas para que sejamos encontrados com os servos bons e fiéis, que vão entrar no gozo do nosso Senhor Jesus, na alegria da eternidade com o nosso Senhor Jesus. Nos ajude a perseverar, nos ajude a granjear, a multiplicar esses talentos, e que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com verdade na alma, com verdade no coração. Nós podemos sim falhar, nós podemos sim errar, mas quando nós falhar, que possamos ir para o caminho da fidelidade e nos curvar diante de ti como servos bons e fiéis, porque nós queremos viver contigo na eternidade para todo sempre. Nós queremos ser recebidos no céu por ti e ouvir a tua voz dizendo: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Louve ao nome do Senhor, meu irmão. Mais perto de Jesus procuro sempre chegar, mais belo que o ouro